Olá, olá, boa tarde. Voltando ao nosso 36º Congresso Interamericano de Relações Públicas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Já começo aqui com a minha colega Anita Cardoso, presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da Terceira Região, que são as Minas Gerais, correto, Anita? Corretíssimo. Minas Gerais e Espírito Santo, hein? Não podemos esquecer dos capixabas. Também estão juntos? Muito bem, Espírito Santo junto. Passo a palavra agora para a Anita, que vai conduzir e fazer a mediação dessa nossa primeira mesa redonda, cujo tema é Organizações e Diversidade. E já vou colocar na sala aqui nossos convidados, Luísa, Ricardo e Matheus. A Luísa de Souza Rocha Camargo, ela é da AIC Cidadania. Matheus Felipe Ferreira, ele também está junto com a gente, está fazendo um mestrado em diversidade, né? Ricardo Salles, da Mais Diversidade, e o Marcos Vinícius, da FECAP-UAM. Bem-vindos. Anita, contigo. Obrigada, José Alessandro. Então, vamos começar esse momento tão importante. Eu vou começar dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos em países de vários lugares do mundo, na Ásia, na Europa, nas 3 Américas. Então, dá essas boas-vindas aos participantes, aos congressistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Anita Cardoso, sou Relações Públicas, especialista em responsabilidade social, mestre em comunicação e a atual presidente do Conselho Regional de Relações Públicas, Terceira Região, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, vou cumprimentar inicialmente os membros efetivos da ABRP, que é uma das nossas colaboradoras e apoiadoras na criação desse evento 36º Congresso, em nome da Juliana Miller. Cumprimentar os membros efetivos do Conselho Federal de Relações Públicas, em nome do nosso presidente Marcelo Tavares, e cumprimentar também os membros efetivos da Confiarp, em nome da presidente Maritza Mosqueira, da Confiarp, sediado no Panamá. Agradeço a super audiência de todos os congressistas. Esse evento só está sendo possível pela grande participação de todas as pessoas, desde a parte da manhã, em âmbito nacional e internacional. Está sendo um sucesso e o agradecimento é a presença de todos esses congressistas nos apoiando e nos prestigiando. É um prazer e uma grande alegria mediar uma mesa com um tema tão importante para as organizações em âmbito nacional e mundial, e que possuem ainda muitas dúvidas sobre diversidade e inclusão. É um tema necessário e que ainda precisa ser tratado com muita clareza, com muita objetividade. E nessa mesa de hoje nós vamos ter 4 personalidades incríveis, e eu tenho certeza que a nossa conversa vai gerar insights fantásticos para os profissionais de relações públicas e para as organizações. Vamos iniciar essa mesa de hoje com o Ricardo Salles, da Mais Diversidade. O Ricardo é consultor de diversidade, pesquisador e conselheiro consultivo. É formado pela USP, onde também fez mestrado sobre diversidade nas organizações, atua para algumas das maiores empresas do país, é conselheiro do Comitê de Diversidade do Itaú, foi eleito pela Out and Equal, um dos brasileiros mais influentes no assunto diversidade nas organizações, foi bolsista do Departamento do Estado do Governo dos Estados Unidos, da Human Rights Campaign, sendo reconhecido como uma liderança mundial no tema diversidade, e também é palestrante, professor da Fundação Dom Cabral, colunista da revista Você S.A. e do Estadão, além de membro fundador do Grupo de Estudos em Diversidade e Interculturalidade da ECA USP. Ricardo estará conosco até às 17 horas, em função de uma outra agenda que ele já tinha anteriormente. Então, todas as pessoas que estiverem nesse momento ou que vão começar a ouvir o bate-papo que nós teremos aqui, já mandem pelo chat suas perguntas, que assim que terminar, eu vou passar as perguntas para ele que ele possa ter essa tranquilidade de conversar com todos vocês.
Ricardo, muito obrigada pela sua presença, que engrandece enormemente o nosso congresso, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Anita. Boa tarde a todas e todos. Uma satisfação imensa estar aqui entre pares, entre colegas de profissão. Uma satisfação ainda maior, porque me dei conta que na correria eu não tinha me atentado a isso, que eu estou entre duas pessoas que eu adoro. Luísa, que conheci há alguns anos por ocasião de um congresso aqui em São Paulo, de um evento, e o Matheus, queridíssimo há tanto tempo, que eu acompanho desde a graduação, né, Matheus, e que a gente teve a oportunidade de trocar tantas vezes. Olha só. Além disso tudo aí que a Anita falou, eu também sou uma pessoa com fome, então eu vou pedir desculpas, que eu tô com uma saladinha de frutas aqui, vocês me viram comendo, é que a gente tá nessa vida de viver na tela, né, emendando uma reunião atrás da outra, e eu não tive o tempo para pausa. Então foi por isso que eu estava com uma uvinha ali na frente. É uma satisfação estar aqui entre colegas de profissão. Anita, vocês têm expectativa de que eu já traga alguma coisa agora, alguma reflexão, ou esse é um momento mais de apresentação? Fica a seu critério, apresentação com reflexão, ou você aguarda alguma pergunta. Eu acho que a gente pode também azeitar isso ali depois da conversa com os quatro. Fica à vontade. Maravilha. Não, eu vou trazer alguns apontamentos iniciais aqui, que eu acho que faz muito sentido para o ambiente em que nós estamos inseridos, né? Que é o momento absolutamente relevante e transformador para a profissão de relações públicas. Eu acho que a gente está vivendo agora, Anita, Luísa, Matheus e nossos amigos e amigas que estão acompanhando, um momento muito único para a nossa profissão. A nossa profissão, ela, da maneira como eu vejo, ela careceu durante muito tempo, por mais irônico que possa ser, de um trabalho de relações públicas, né? Porque são poucos os estudantes que conhecem a atividade profissional de relações públicas, e isso vale mesmo para aqueles e aquelas que entram no curso de relações públicas. Muitas vezes, eu não sei se Luiz e Matheus, ou mesmo você, Anita, tem experiências parecidas, mas quando eu entrei no curso da ECA de Relações Públicas, eu era alguém que, na verdade, queria ter feito jornalismo, e eu tinha vários colegas que diziam, eu fiquei na dúvida se eu era da publicidade, se eu era do cinema, mas o que essas pessoas têm em comum? Depois de pouquíssimos meses, elas se viram apaixonadas pelo curso, e eu me enquadro nesse perfil, porque a formação em relações públicas, eu acredito que no campo da comunicação, ela é a mais rica, ela é a que nos dá condições de atuar sim nas organizações, mas nós também temos uma formação que nos habilita a atuar em agências de publicidade, eventualmente em redação de jornais, mas eu acho que é importante primeiro, a gente ter consciência da potencialidade dessa nossa formação, e segundo, ter clareza do momento que nós estamos vivendo. Porque vejam vocês, a palavra-chave, o acrônimo do momento no meio empresarial é resumido na sigla ESG. Essa é uma sigla que sintetiza as preocupações das organizações com as questões ambientais, sociais e de governança. Muito bem. Esse não é um tema propriamente novo, mas ele ganha uma projeção no mundo inteiro a partir do ano de 2019, quando passa-se a trabalhar com uma ideia, com um novo consenso no meio empresarial, que é o de que nós passamos de fase. E agora nós saímos de um capitalismo de shareholders, ou seja, um capitalismo de acionistas, e a gente passa para um capitalismo de stakeholders. O mundo inteiro está olhando para isso. As empresas na Europa, na China, nos Estados Unidos, na América Latina, estão voltadas a um capitalismo de stakeholders. E quem é mais adequado, habilitado para fazer relacionamento e gestão de stakeholders do que profissionais de relações públicas? Eu vejo, Anita, com alguma frequência, quando eu vou fazer um curso de ESG, porque a gente tem sempre que se educar, né, buscar atualização, e aí com muita frequência eu tenho lá no curso uma aula
nos cursos que eu vou fazer, que é uma aula sobre mapeamento de stakeholders. E aí eu olho para aquela aula sem nenhum demérito a quem está entregando o conteúdo, porque para quem está assistindo é novidade. Mas eu confesso que eu olho e eu falo, rapaz, a molecada de RP no segundo mês da faculdade está fazendo mapeamento de stakeholders, identificando ali quem são os públicos estratégicos. É isso que o mercado tem demandado agora, e mais do que isso, claro, também tem nos demandado ações, né, de diálogo. O mundo está precisando, gente, tanto de diálogo nesse momento, e quem é que está aí para promover o diálogo, se não profissionais de relações públicas? Então, eu trago essa reflexão inicial para que a gente, como profissionais, veja aí sobre a potência do lugar que a gente pode ocupar nesse momento, né? É uma potência similar à potência que o Brasil tem nesse momento, porque o mundo está olhando para as questões de diversidade e inclusão, o mundo está olhando para a economia da floresta em pé, e o Brasil tem um país diverso, tem a maior floresta do mundo, a gente tem tudo para brilhar. Não estamos brilhando agora de forma circunstancial, por conta desse contexto partidário político pavoroso, mas eu tenho muita fé nesse país, de que no curto espaço de tempo isso vai passar, e a gente vai ter condições de retomar o nosso espaço no cenário mundial. Então, essa mudança de postura do meio empresarial, ela abre uma oportunidade para nós. Mas ao mesmo tempo em que ela abre uma oportunidade, meus amigos e amigas, eu acho que ela deve nos levar a fazer algumas reflexões. E eu vou pontuar duas delas aqui para debate, sem nenhum intuito de trazer verdades, porque não é o meu perfil, e com a plena consciência de que são alguns assuntos polêmicos, mas que eu acho que deveriam ser discutidos por nós, profissionais de relações públicas. O primeiro é que eu acho que a formação ela precisa ser revista no sentido de aprofundar a visão crítica, mas também no sentido de garantir uma maior integração entre as mais variadas áreas de comunicação. No mercado, quando a gente se forma, e Matheus e Luísa são mais novos que eu, né? Mas quando a gente se forma, ninguém está muito interessado em saber se você se formou em jornalismo, em relações públicas ou em propaganda. Não há um interesse muito grande nisso. O interesse recai sobre as habilidades, o que você sabe fazer. Então eu imagino que retomar aquela proposta de um currículo único, pelo menos nos 2 primeiros anos da formação em comunicação, seria algo muito relevante. Retomar uma formação unificada dos cursos, colocando na mesa a possibilidade de se fazer uma opção por uma área ou outra no último ano, no finalzinho do curso. Acho que isso aumentaria, inclusive, a empregabilidade dos profissionais e tornaria o trabalho em comunicação ainda mais atrativo, na medida em que a gente teria elementos e ferramentas para atuar nas mais diversas áreas, inclusive na comunicação, na publicidade, no jornalismo. E um outro apontamento que eu faria, ciente da polêmica desse ponto, mas no sentido de que é necessário que a gente enderece essas discussões, eu acho que a gente tem que escolher as brigas que valem a pena. A gente tem que escolher onde colocar a nossa melhor energia. E eu vejo ainda hoje uma energia muito relevante sendo gasta em torno de questões que, na verdade, já são batalhas perdidas. Como, por exemplo, a expectativa de reserva de mercado para quem é formado numa área ou em outra. Isso, a meu ver, já era algo fora de lugar quando a lei foi promulgada, ali nos anos 60, 67, né? Nas décadas seguintes, isso foi perdendo a relevância, mas no momento atual, a gente sabe qual foi a consequência. A consequência é que eu, por exemplo, não tenho nenhum amigo de faculdade cujo registro é profissional de relações públicas. Eles têm registros os mais variados que não com esse nome. E eu acho, muitas vezes, que a gente vai batendo ali com a cara na parede, tentando acreditar que a reserva de mercado ou que o diploma vai ser a única garantia de empregabilidade, quando a gente tem visto reiteradas vezes que não é exatamente isso que vai acontecer. A empregabilidade dos jovens que estão nos assistindo vai passar, claro, por uma formação consistente em comunicação, mas que privilegie também um olhar
crítico sobre a vida, que privilegie o conhecimento disso que eu chamei aqui de ESG e que traga também um olhar bastante apropriado para o uso de dados, tecnologia, entre outras questões, né? São alguns apontamentos iniciais que eu trago, Anita, mas aqui com a expectativa de escutar Luísa, Matheus e também meu amigo Marcos, querido, que eu vi que já está aqui na sala com a gente. Matheus e também meu amigo Marcos, querido, que eu vi que já está aqui na sala com a gente. Ricardo, é impressionante como você traz assim a pontinha da agulha naquele pedacinho da ferida que a gente tem que cutucar o tempo todo para a nossa realidade profissional. Eu gosto muito de uma frase do Washington Oliveto, quando você falou de stakeholder, porque eu sou uma... você está um pouquinho à frente do Matheus e da Luísa, e eu estou algumas décadas à frente de você, e o mapeamento de stakeholder é a minha essência, eu não faço nada sem um mapinha de stakeholder. E eu li no livro do Washington Oliveto uma frase, um textinho que sintetiza muito isso que nós estamos falando e que bate muito com a nossa mesa. Ele fala de uma forma mais ou menos assim, que eu almoço com publicitários, eu namoro com publicitários, eu me caso com publicitários, eu trabalho com publicitários e termino fazendo as mesmas publicidades de sempre. O que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa entender que o mundo não é só das mesmas pessoas, que o mundo é diverso. E quando ele é diverso e plural, ele faz o mais maravilhoso possível, porque você tem uma gama de experiências para compartilhar e saem insights incríveis. Então, vendo essa sua fala sobre o stakeholder, eu até brinco que eu trabalho com a anticurva de Gauss, que o Gauss fechou ali para depois virar o funil de vendas, e a anticurva abre os públicos, abre todo mundo, é para enxergar agora todo mundo. Acabou aquele mínimo contato, então é entender mesmo essa nova visada, a visada do capitalismo com o stakeholder, que você falou que é efetivo mesmo, realmente é a grande realidade que nos permeia, né? Então, e sobre a questão do currículo, nossa, eu assino embaixo. Demais itens a gente tem que polemizar de outras formas, né? Eu vou convidar agora a nossa segunda palestrante, parece que o Marcos chegou por aí, mas eu vou apresentar, então, agora a nossa segunda palestrante. Essa nossa apresentação será com a Luísa Camargos, que vai contar a sua experiência numa organização que trabalha a diversidade em outras organizações, e o seu processo de construção e imagem como um indivíduo que está abrindo espaço para a inclusão do PCD para o PDC nas organizações. Luísa é Relações Públicas na empresa AIC Cidadania, é palestrante, é digital influencer, é idealizadora do projeto de Bagaceira, Autonomia para Adultos T21, é a primeira Relações Públicas com Síndrome de Down no Brasil e com registro no Conselho Regional da região, terceira região, a região da qual eu também participo, e é podcaster, criadora do podcast Inclusive Luísa, que pode ser acessado pelas plataformas Teaser e Spotify. É um sucesso essa Luísa, sou fã número 1. Luísa, a fala é sua, a mesa é sua, tudo é seu. Com você, querida. Olá, muito obrigada, Anita, primeiro, e boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Luísa Camargos, tenho 28 anos e também eu trabalho na AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs. Vou contar um pouquinho como vim parar aqui. Como me tornei RP em referência em inclusão. No final
no final da escola, no terceiro ano do ensino médio, eu sabia que queria fazer um vestibular na área de comunicação, porque sempre fui comunicativa. E nas minhas pesquisas sobre cada curso nesta área que eu me apaixonei, como relações públicas. Passei no vestibular para o curso de Relações Públicas noite, na Faculdade Pitágoras, na primeira chamada, utilizando, a minha nota do Enem, sem nenhuma cota, porque na época não existia nenhum benefício para a pessoa com deficiência. E durante toda a faculdade, eu trabalhei e estudei normalmente, como qualquer aluno faz. Quando eu me formei em 2019, eu era digital influencer e minha formatura foi divulgada nas mídias. Foi pelas redes sociais que a minha chefe, que é a Carla, também é Relações Públicas, é uma das coordenadoras da IC, viu sobre a minha graduação e me levou para a Rafa, que é a diretora da IC. Na hora que a Rafa entrou em contato comigo e me convidando para trabalhar com eles. Fui conhecer a empresa e me apaixonei muito. Desde então, a IC faz parte da minha vida. A IC, ele há muitos anos, ele trabalha com a inclusão. E foi muito legal para eles terem alguém com síndrome de Down trabalhando efetivamente como relações públicas. Aprendemos juntos como a parceria com uma rede render muito e nos reinventarmos diariamente a atender às demandas dos nossos clientes, que são várias. Trabalho em alguns setores, mas meu foco é inclusão. Faço parte do curso de educação inclusiva para professores. Eu trabalho em diversos projetos institucional da empresa. Recentemente fizemos um site sobre inclusão, do nome Inclusive Luísa. E semana passada estreamos meu podcast, Inclusive Luísa, que está disponível em todas as plataformas de áudio. Inclusive, amanhã tem episódio novo. Podem procurar a sua plataforma preferida. Diz a Anitta, ou Deezer, ou Spotify, qualquer área que você quer. Sou muito realizada com a minha profissão e com o local onde que eu trabalho. Lá, sou realmente valorizada e eles me ajudam diariamente a me desenvolver mais e mais como profissional e como pessoa. Portanto, a inclusão nas organizações pode ser real e uma boa para os dois lados. A diversidade agrega e faz tudo mais leve e mais criativo. É isso aí, Luísa. Essa sua fala final, que a inclusão pode ser real, é a grande charada, é o grande match que as organizações precisam ter com os PCDs e com todos os outros tipos de inclusões que não são apenas de PCDs, né? Tem as inclusões por gênero, as inclusões por etnias, enfim, e por todos os caminhos, né? E eu fico muito feliz
em ver que você é uma profissional que não cumpre cotas em lugar nenhum, que você vai, realiza, e que é isso, uma organização que orgulha o nosso Estado e o nosso país de pensar na inclusão de uma forma real, de uma forma, né, que a pessoa se sinta produtiva, capaz, e agregue isso muito para a empresa, com certeza, né? Marcos, aí, bem-vindo, Marcos. Estava entre quedas e subidas, né? Esse mundo online. Muito bom. Gente, eu vou aproveitar, vou fazer, então, aqui agora o convite do nosso terceiro palestrante, convidado. Vamos chamar agora a apresentação. Para a apresentação, nós vamos ouvir a experiência do Matheus Felipe Ferreira, na implantação e mobilização para a diversidade nas organizações. Matheus é Relações Públicas, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em diversidade e práticas inclusivas nas organizações, MBA da La Salle e mestrando em diversidade cultural e inclusão social pela Fivale. É vencedor pelo 3º ano consecutivo no Prêmio Top Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. Foi responsável pela implantação do Programa de Diversidade no SENAC Rio Grande do Sul e no Programa de Inclusão do Sicredi Viva Toda Gente. Atualmente, Matheus é membro do Pride Connection Brasil, do Fórum de Empresas LGBTQIA+, do Mover, Movimento de Equidade Racial e líder de inclusão e diversidade. Em 2021, Matheus foi reconhecido como o 6º maior líder de RH do Brasil pela Go Integro. Matheus, parabéns por esse currículo tão incrível, tão jovem e tão, né, já representativo. A fala é toda sua. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, né, Luísa, Marcos, Anita, José Alessandro, Ricardo. Eu sempre falo, eu acho que isso é muito bonito quando a gente reconhece. Uma vez eu tive a possibilidade de apresentar um artigo meu acadêmico e foi a minha primeira viagem a São Paulo. E eu me lembro que no mesmo grupo estava o Ricardo, que era uma das pessoas, que ainda é uma das pessoas que eu estudo também dentro da temática. E ver ele hoje aqui também é uma alegria, porque ele também acaba sendo a minha referência na minha vida acadêmica e profissional sobre a pauta. Mas quero agradecer muito a Conferp por estar aqui, pelo Marcelo também, que estendeu o convite. Deixei ali no chat também o meu LinkedIn, se as pessoas quiserem fazer conexão. E eu só ia complementar o que já veio, tanto da fala, né, um pouco da vivência da Luísa, falando um pouquinho da vivência do Ricardo com a pauta, né, eu sempre trago que a inclusão, ela faz parte da minha vida já desde pequeno, porque desde criança eu sempre fui considerada uma criança diferente, pelos meus gostos e pelo meu jeito de ser, e também por ter um pai que eu tive, que por muitos anos ele era uma pessoa cega. Então a inclusão, ela já fazia parte da minha vida, né, principalmente nas questões de enfrentar as dificuldades da sociedade, as barreiras impostas em função do preconceito, da desigualdade, da discriminação, e todos esses maus que assolam, né, o nosso sistema. Mas eu sempre trago que a inclusão, ela é um tema tão importante, só que muitas vezes as pessoas, elas se confundem e acreditam que a inclusão, ela é apenas uma prática isolada onde alguém vai fazer aquilo que vai salvar aquela realidade. Por exemplo, uma liderança de diversidade e inclusão dentro de um espaço, ela tem o papel, é como se fica então aquele herói que vai salvar a empresa. Não, a inclusão é um comportamento humano, assim como a ética, quando a gente aprende, quando a gente entra dentro da empresa, só que as pessoas muitas vezes se confundem, e o fato da gente não ter sido educado para ser inclusivo, nem na nossa família, muitas vezes, nos coloca o desafio de, quando for enfrentar essa temática, muitas vezes dentro da empresa ou no espaço onde, de fato, tu precisa compreender a pauta da inclusão, ela se conflita, muitas vezes, com as nossas vivências, com os nossos vieses, com a nossa cultura, e a gente, muitas vezes, mais se afasta do que se aproxima. Muitas vezes a gente se afasta pela própria ignorância mesmo, por a gente não saber lidar com aquela situação. Eu, por muito tempo, por exemplo, durante toda a minha jornada na escola e boa parte da graduação, eu não tive, por exemplo, colegas surdos ou mudos ou cegos.
O que eu sabia na minha infância, na minha adolescência, é que numa cidade próxima minha tinha uma escola onde acolhia essas crianças para uma educação mais direcionada. Mas o fato de eu não ter contato com essas crianças nem na escola, ou não ter professores que também dependiam de uma acessibilidade comunicacional, por exemplo, ou de uma acessibilidade específica, colocava eu a viver num mundo muito mais fechado, numa bolha, e não podendo compreender a outra realidade das crianças e jovens da minha idade. E aí a gente vai, então, para o mercado de trabalho, ou vai entrar em outros locais, e a gente acaba se encontrando com pessoas diferentes de nós, principalmente se aquela empresa investe e valoriza na importância da inclusão. E aí dá aquele nó na nossa cabeça, quando a gente não sabe como se aproximar ou dialogar com aquela pessoa que é diferente de nós. E aí, muitas vezes, o nosso preconceito, ou seja, moldado por uma ignorância de anos, passado de geração em geração, e que nos ensinou a gente a ter certos comportamentos, que mais exclui do que inclui, também favorecem para a gente criar essa divisão. Eu sempre digo que o profissional de relações públicas, ele tem um grande desafio com essa pauta, porque além dele ter esse espírito de trabalhar não só a estratégia, mas também harmonizar aquele ambiente onde a gente está inserido, ele precisa compreender essas diferenças que fazem parte daquele processo. Então, o RP que entende e compreende a importância da inclusão, pratica isso, é um engajador com a empresa sobre essa temática, e ainda se permite construir e conhecer esses públicos, se torna um pouco mais fácil, né, de poder entrar em ações específicas para trazer essa harmonia e esse crescimento que a empresa precisa quando a gente fala de pessoas, né? Então, é uma pauta que eu sou apaixonado, em que eu realmente brilha o olho quando a gente vai falar de inclusão, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. E eu sempre digo, né? O meu papel é para que no futuro a gente não precise estar falando tanto sobre isso, que a gente possa viver num mundo inclusivo. Mas enquanto isso é importante ter pessoas e profissionais para ensinar essa sociedade de um tema que para muitas pessoas ainda é complexo. Matheus, você fala que inclusão é o comportamento humano. Gente, como isso é importantíssimo, como essa frase é super importante. É fundamental a questão da educação. Eu, como uma relações públicas que já estou no mercado há mais de 30 anos, eu sempre tive debaixo das minhas cadernetas de anotação dois tipos de mapa. O mapeamento dos stakeholders e o mapa estratégico para saber o que eu vou fazer com esses stakeholders. E quando você fala em inclusão como sendo um comportamento humano, é a naturalização que você acabou de falar aí, né? Que a gente não precisa mais estar aqui falando, vamos incluir quantas pessoas, negros, indígenas, ou PCD visual, ou PCD cognitivo, ou vamos trabalhar com quantitativos de questões de gênero. Para que a gente precisaria falar tanto disso hoje em dia, como a gente tanto fala, porque a desigualdade é enorme, a falta de oportunidade é enorme. Então, a naturalização disso como um processo comportamental é o grande legado, que eu tenho certeza que vocês que são especialistas da área estão abrindo portas maravilhosas para que a gente possa dar continuidade para isso não ser mais o tema da vez, né? Eu vou aproveitar agora para falar com o nosso último, não menos importante palestrante dessa mesa incrível, que eu amo demais. Diversidade é um tema que me deixa brilhando, com os olhinhos brilhando, inclusão mais ainda. O Marcos é a nossa quarta palestra, o nosso quarto bate-papo, Marcos Vinícius Bonfim, da FECAP UAM. Marcos é mestre em Ciências da Comunicação pela USP, é doutorando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, professor dos cursos de Relações Públicas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e da Universidade Anhembi Morumbi. Membro do CityLab, eu acho que é CityLab mesmo, não acho que é SiteLab. CityLab é Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação da UFF, e integrante do Comitê Regional Unesco Mil Alliance América Latina e Caribe. Marcos, a palavra é toda sua.
eu fico assim felicíssima com uma mesa com pessoas com tanta qualificação, com essa riqueza de conhecimento para divulgar aqui com a gente. Fica à vontade, Marcos. Marcos, se me permite, eu preciso só dar um aviso antes de você começar. A nuestros hermanos que están nos oyendo, si tú necesitas de la traducción del portugués para el español, haz clic en este enlace que está en la pantalla, el enlace para que tú accese un vídeo nuestros de Zoom. Y desde Zoom, tú tendrás una traducción de nuestra traductora que se llama Patricia Bici. Gracias, estamos juntos. Marcelo. Bom, José Alessandro... Marcos, desculpa, Marcos, contigo. Não, sem problema, fica tranquilo. Obrigado pela oportunidade, Anita, Ricardo, Matheus, Luísa, boa tarde a todos e todas. Vou aproveitar a ocasião para me autodescrever também. Sou um homem negro, de óculos escuros, né? Um óculos com armação preta, meu cabelo crespo no formato aí flat top, né? Com cavanhaque, estou com uma camisa cor-de-rosa e ao meu fundo estou aqui nas baias aqui da Prefeitura de São Paulo, onde eu estou trabalhando aqui como assessor da Secretaria Municipal de Justiça. Então, para mim é uma honra e uma satisfação muito grande participar dessa mesa com a Luísa, com o Ricardo, com o Matheus, com a Anita, porque já nos encontramos em algumas ocasiões, Ricardo e Luísa, já em outras discussões falando sobre diversidade, e a primeira vez que eu estou aqui com a Anita e o Matheus, então é uma honra muito grande. E acho que dentro desse tema central, né, do Congresso Interamericano de Relações Públicas, que fala sobre relacionamento, a alma dos negócios contemporâneos, né, e apontando tendências, foi muito bom poder ouvi-los antes, né, e pensar um pouco sobre trajetórias, né, que eu acho que todos nós aqui trouxemos um pouco as nossas trajetórias, e aí eu como homem negro e olhando para a minha infância, tudo que eu venho construindo também na minha carreira docente, acho que a gente tem algumas ponderações a fazer sobre o que nós queremos para o futuro, pensando em organizações e diversidade. Acho que o Ricardo trouxe para nós aí um alerta bastante grande sobre o comportamento das organizações, para onde nós estamos caminhando. E tem uma fala que a Anita nos antecedeu aqui e que me toca bastante, né, quando ela aponta algo que é extremamente necessário, né, que a gente não precise falar talvez das nossas diferenças, né, como um fator importante para pensar nas características e nas possibilidades de inclusão, mas a verdade é que ainda precisamos muito falar sobre as nossas diferenças, porque ainda não falamos o suficiente. A nossa sociedade brasileira ainda não trata as nossas diferenças como valores, né? Então a gente ainda precisa muito ainda dessa discussão, não só num debate como nós estamos encaminhando aqui para os nossos colegas profissionais de relações públicas, acadêmicos e estudantes que estão nos assistindo aqui, mas para que a gente possa refletir Brasil, América Latina, sobre essas nossas diferenças, sobre o que nos compõe enquanto cidadãos e cidadãs do mundo e que mundo nós queremos construir. E aí eu penso que a nossa atividade de relações públicas, ela pode, sobremaneira, de uma forma bastante singular para as organizações, sejam elas públicas, privadas, do terceiro setor, no entendimento de que a diversidade precisa ser o eixo dos novos negócios para esse mundo que nós queremos construir. Para essa sociedade na América Latina que nós estamos vivendo com tamanhas desigualdades. Eu acho que travar esse diálogo, né, travar esse debate com essas peculiaridades nos permite, inclusive, por exemplo, extrapolar essa discussão para além dessa mesa onde nós estamos e pensar como essas contribuições
de pessoas LGBTs, de pessoas com deficiência, de pessoas negras, podem, inclusive, se expandir dentro da programação dos nossos eventos, nas nossas discussões. Falar sobre diversidade, tanto quanto as ações que as organizações privadas vêm implementando, precisa ser um debate essencial para o futuro do nosso continente, pensando especialmente nas Américas, né? Porque para onde nós queremos caminhar no avanço dessas características? De que forma nós estamos, de fato, combatendo as desigualdades? Eu tenho a oportunidade, enquanto professor de Relações Públicas, de desenvolver na FECAP uma disciplina específica com alunos de Relações Públicas, de Publicidade, de Administração, onde a gente tem discutido gestão da diversidade, justamente para tirar essa discussão do lugar de pós-graduação, do lugar de ensino superior já no nível mais avançado e trazer para o centro do debate dos nossos alunos e alunas já na graduação. E tem sido uma experiência muito grande nos 2 últimos anos, travar esse tipo de debate com os alunos de forma interdisciplinar, né? Então, estou falando que na FECAP a gente dá essa disciplina de diversidade com alunos de RP, de publicidade, de administração. A gente tem um curso que a gente está chamando de curso livre, né? Mas que tem um caráter aí bastante propositivo de acolher diferentes pessoas com as temáticas que são aí clássicas dentro da discussão de diversidade, justamente para mostrar que esse conhecimento, essa discussão, ela não precisa esperar até esses níveis de pós-graduação para ser travado, por exemplo, no ambiente educacional, no ambiente de formação desses novos profissionais. Então, eu fico contente de já ter feito esse tipo de reflexão há semanas atrás, na Semana de Comunicação na Universidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, no Brasil, e perceber o quanto esse debate ele está começando a ganhar espaço dentro das nossas graduações. Então, com diferentes iniciativas, e aí estou aí realmente tornando essa ideia plural, né, para alcançar outras graduações, o quanto a gente precisa ampliar o nosso enlace e pensar, do ponto de vista da atividade profissional de relações públicas, né, quando a gente ressalta essa questão do mapeamento de stakeholders, esse tipo de conversa, que é fundamental, que tecnicamente a gente já tem demonstrado que a atividade profissional de relações públicas pode, sim, colaborar e muito dentro de uma estratégia multidisciplinar de gestão da diversidade, porque a gente está falando de psicologia social, a gente está falando de história, a gente está falando de reconhecimento de valores humanos, dessa questão ética que o Matheus bem lembrou, que é fundamental dentro do comportamento. Então, eu vejo que o debate sobre qual é o lugar da diversidade nas organizações começa nas situações mais essenciais da nossa sociedade. E eu tenho a oportunidade, tanto na graduação quanto fazendo esse trabalho na Prefeitura de São Paulo, aqui, de travar essas iniciativas, ampliando a discussão, não só do ponto de vista racial, que é algo muito caro para mim, por conta da minha trajetória de militância dentro do movimento negro, de ter participado de movimento estudantil, mas principalmente de ter, por exemplo, ter tido a oportunidade de, na minha primeira experiência enquanto docente, em 2006, ter lecionado para 3 alunos que eram deficientes visuais. E imaginem para um professor jovem, novo de relações públicas, a sua primeira turma, você estar diante de pessoas com deficiência visual e que você não necessariamente tinha esse treinamento, e eu tive a oportunidade de me desenvolver junto com eles. Então, foi uma experiência que sempre quando eu vou falar sobre questão de gestão da diversidade, eu falo que quando a gente se inclina para esse tipo de atividade profissional, quando a gente olha para nossas tarefas e ações de comunicação para esse olhar da diversidade, a gente começa a olhar para a comunicação com o valor da mudança social, a comunicação para cidadania,
a comunicação como instrumento de desenvolver pessoas para uma outra construção, para um olhar realmente de como os princípios, né, da etimologia da palavra comunicação, tornar comum. Então, nós precisamos, no debate sobre diversidade, tornar comum a presença dos nossos corpos, a presença das nossas ideias, das nossas características, de uma forma que não só as organizações possam se relacionar melhor com essas pessoas, com as suas características, mas que também, fundamentalmente, as pessoas possam se relacionar melhor entre si e com as outras organizações que querem estabelecer esse diálogo. Nós ainda estamos num estágio, do ponto de vista de relacionamento entre pessoas, que exige que o nosso trabalho seja representando uma organização pública ou privada, do terceiro setor, coloque as pessoas no centro do processo e menos os resultados que vão, vamos dizer assim, tangibilizar para o mercado uma ideia do que é ser uma sociedade plural. E aí, pensando na América Latina, pensando no Brasil, esses são os nossas ideias iniciais para esse debate aqui, que eu faço muito gosto de estar com vocês aqui. Obrigado, Anita, e obrigado meus colegas que me antecederam. Marcos, necessária a sua fala, e aí você fala assim, o que queremos para o futuro nas organizações? E eu me lembro, e isso já tem algum tempo, quer dizer, não deixa de ser um pouco um avanço desse banco, mas um avanço que não tem muita significação. 20 anos atrás, eu cheguei em um banco e os crachás de todos os caixas, atendentes, estava escrito, além do nome, num cantinho escrito Libras. E aí eu falei, olha que legal, vocês são treinados em Libras para receber... Não, a gente fez um treinamento de 2 horas, mas ninguém aprendeu nada direito. Então, que futuro queremos para as nossas organizações? Efetivamente, é só um crachazinho escrito Libras? É só num sitezinho nossos valores de diversidade e inclusão? Ou efetivamente pessoas convivendo normalmente, como diz o Mateus, sem estranhamento, sem conhecimento? Mateus não conhecia a realidade das pessoas além da casa dele. Como que essas pessoas eram tratadas, como elas eram educadas, como se relacionar com o PCD visual, com o PCD auditivo, com outras questões da diversidade na nossa sociedade, né? Muito necessário tudo isso. Nós temos ainda 13 minutinhos para um bate-papo. O Alessandro fica postando ali toda hora os minutos. Ele é terrível, o Zé Alessandro. E eu queria fazer umas perguntinhas. Se não tiver no chat, eu quero fazer umas perguntinhas. Essa eu acho que é um pouquinho para o Ricardo, mas vocês fiquem à vontade para perguntar. Quando você fala de ESG, que é Environmental, Social and Governance, né? Eu me lembro do Triple Bottom Line. Eu sou da geração anos 90, Triple Bottom Line, que você provavelmente estudou, claro. No Triple Bottom Line, a diferença é que nós trocamos. O social continuou social, o environmental, né, o meio ambiente continuou meio ambiente, mas a economia virou governança. Qual é o ganho? O que se conquista em se trocar apenas economia, lucro, profit, por governança, o olhar de governança? Obrigado pela pergunta, Anita. Veja, o acrônimo ESG, ele não é propriamente novo, ele aparece pela primeira vez no ano de 2004, numa fala do Kofi Annan, que vocês vão se lembrar, que era o secretário-geral das Nações Unidas. E o tema, ele vai ganhar uma repercussão quando o Kofi Annan insta o meio empresarial de todo o planeta a assumir responsabilidades maiores com as questões ambientais, sociais e de governança. O tema vai sendo discutido nos anos seguintes e ele alcança um protagonismo inédito no ano passado. O que a gente tem de antecedentes a essa discussão? Uma
discussão, sem sombra de dúvida, absolutamente urgente, que é a da emergência climática, né? Nós estamos acompanhando esse assunto, Anita e meus amigos aqui de mesa, mas da maneira como eu vejo, sem uma compreensão da gravidade do que nós estamos falando, né? No Brasil, isso é visível. Parece que não há uma compreensão da gravidade desse tema. Nós estamos num momento que, se as reduções de gás carbônico não forem diminuídas em até 2035, nós não teremos outra chance como humanidade. Nós temos, portanto, 13 anos para chegar num patamar de redução. 13, senão não haverá chance de retroceder. A gente fala isso, dizem que a gente é alarmista, que é exagero. Eu espero que a gente tenha a chance de corrigir para que a gente não caia no famigerado quem viver verá, né? O tema da emergência climática é um tema que é muito tempo discutido na Europa. Vocês devem ter acompanhado aí ontem a eleição na Alemanha, em que os verdes ficaram em terceiro lugar, e a questão climática ela foi uma das mais discutidas, né, no pleito alemão, que é a quarta economia do mundo. Para além disso, a gente teve no ano passado, por conta da pandemia, por conta do assassinato de George Floyd e, portanto, da articulação de movimentos ativistas também na sociedade, uma pressão maior em torno das agendas sociais. Quer dizer, como é que uma empresa pode se imaginar próspera num país como o Brasil, se ela não olhar para aquelas que são as duas nossas maiores chagas, que, a meu ver, são a desigualdade social e o racismo estrutural, né? Como é que uma empresa vai se imaginar próspera sem olhar, pelo menos, para essas duas pautas e, claro, todas as outras também que a acompanham? E o contexto de pandemia trouxe essa discussão social para um outro patamar. No meio disso tudo, também vem as questões de governança. Governança é quando a gente olha para a dimensão de ética, de respeito às pessoas, da estrutura organizacional, de transparência, entre outros aspectos. O ponto principal, e eu falo isso no sentido de encorajá-los, porque ninguém vem assistir um painel como esse para ficar deprimido, né? A gente tem que sair inspirado e motivado. Nós estamos diante, não passou. Nós estamos diante da maior oportunidade que esse país já teve. O mundo inteiro, eu repito, está olhando para sustentabilidade, economia da floresta em pé. Muito bem, os desafios da Europa, da China e dos Estados Unidos são imensos. No caso do Brasil, 80% da nossa base energética já é renovável. Então nós precisamos, basicamente, a gente sabe que infelizmente isso não é tão básico nos dias atuais, parar de derrubar a Amazônia e reduzir essas emissões dos outros 20%, que são poucos comparado a Estados Unidos, a Europa, a China e tantos outros países mais industrializados. E a gente precisa, acima de tudo, ter uma agenda ESG com cara de Brasil, porque o tema ambiental, ele está lá na pauta da eleição alemã, assim como esteve na pauta da eleição norte-americana e estará em várias outras. Claro, por conta da relevância e da urgência desse assunto, mas também porque esses são países que, aos trancos e barrancos, estão mais avançados do que a gente no que se refere, por exemplo, à desigualdade. Os Estados Unidos enfrentam um racismo perverso, a Europa tem uma crise migratória gigantesca, mas na comparação com o nosso país, em que vocês devem ter visto hoje na Folha de São Paulo uma pesquisa que falava sobre a probabilidade tão maior de uma pessoa negra morrer de Covid, né? Na comparação, são países que estão mais avançados. Mas por que eu digo que isso não é para nos chatear? É porque a gente está diante da oportunidade, pessoal. O mundo vai entrar agora, nesse pós-pandemia, num momento de uma retomada verde. O mundo vai entrar num momento de uma retomada econômica com base nesse capitalismo de stakeholders que está olhando para o impacto que as organizações deixam, para o legado da organização, entre várias outras características. A gente está agora no momento que nós que militamos aí nas áreas de direitos humanos, sustentabilidade, comunicação, há tantos anos, é o momento que nós mais esperamos. É o momento que a gente mais esperou.
era o momento desse país estar em destaque, mas aí, por uma tragédia histórica, calhou disso acontecer no momento em que a gente tem um governo negacionista, que não só não vê valor em nenhuma dessas pautas, como vai de encontro, cria choques a todo momento com essas agendas. Bom, como eu disse antes, nós temos tempo de corrigir isso. Infelizmente, não há tempo, por exemplo, da COP26, que é a Conferência do Clima que vai acontecer na Escócia, agora em 2026, que seria o grande momento do Brasil voltar de lá com bilhões e bilhões e bilhões de investimento, mas não vai voltar, porque a gente só tem números pavorosos de desmatamento para apresentar, mas nós corrigiremos isso na eleição do ano que vem, quando eu tenho plena confiança de que nós teremos um projeto de poder que valorize os direitos humanos, que vai ao encontro dos anseios da sociedade e que enderece as principais questões do nosso tempo, que passam inclusive por esses assuntos que a gente está abordando aqui. Maravilhoso o seu ponderamento, e faltam 5 minutos, olha o José Alessandro aqui atrapalhando o nosso bate-papo, né? Não é possível, Zé. É incrível isso. Desculpa, tem outra mesa após, né? Não, então, gente... E mas quando o assunto é bom, é assim mesmo. Desculpa, Anitta. Exatamente, voa, a gente nem sente. Eu concordo plenamente com a sua fala, Ricardo, e eu tenho certeza que em 2022 a gente vai conseguir retomar aquilo que a gente tinha iniciado e posicionado o nosso país como um país que tinha algumas ações efetivas de melhoria, de posicionamento mundial, de preservação ambiental, de questões, todas essas travadas aqui de governança real, explícita e boa, né? Como o nosso tempo ficou limitadíssimo, eu vou, então, fazer aqui vou abrir aqui 1 minutinho para cada um, começando pelo Marcos, para que você possa deixar suas considerações. Marcos, Matheus, Luísa, Ricardo, e desde já agradecer demais esse momento incrível, e eu vou marcar outra live para a gente, porque foi pouco, fiquei com mais vontade. Verdade, Anitta. Olha, o meu tweet final aqui, né, aproveitando o tempinho que a gente tem, é reforçar essa ideia que o Ricardo colocou, né, de um ESG com a cara do Brasil. Eu acho que para ter esse ESG, a gente precisa repensar, então, as nossas prioridades, as prioridades também considerando, inclusive, as questões da América Latina. E muito do que essa agenda verde pode nos propiciar no ano que vem, né? Então, essa discussão realmente da pauta ambiental talvez possa nos permitir, por exemplo, olhar que tipo de avanços nós queremos para o nosso país, né? E aí eu acho que a gente vai entrar em questões importantes, como questões de gentrificação do espaço urbano, de racismo ambiental. É para esse caminho que eu acho que nós, relações públicas, no contexto latino-americano, precisamos direcionar os nossos esforços, os nossos interesses do ponto de vista não só de pesquisa, mas de prática profissional, entendendo que as organizações com as quais nós queremos que os públicos se relacionem precisem de profissionais que tenham esse compromisso ético e cidadão com o mundo e com uma sociedade melhor e inclusiva. Então, eu queria deixar esse recado aí para todos os colegas, agradecer a oportunidade, o convite do professor Marcelo Tavares, do Conferp, de estar nessa mesa, aos colegas que estão aqui comigo, pedir desculpas pelas questões de conexão que me impediram de participar desde o começo do processo, mas felicitar muito que possamos nos irmanar mais dentro dessa discussão da diversidade para além dessas fronteiras, né? Fronteiras que podem nos propiciar outras ideias e novas dimensões para a nossa atividade profissional. Muito obrigado. Muito obrigada. Matheus?
Então, quero agradecer primeiramente pelo convite, por esse painel, para poder estar conversando um pouquinho mais. Pena que passou tão rápido, né? A gente tinha tantas outras coisas para falar, mas fica aí a possibilidade de a gente ter um outro momento de também poder conversar com os públicos, porque é um assunto realmente emergencial, é um assunto importante não só para a nossa vida pessoal, como também profissional, mas também como coletivo em sociedade, né? Nós gostaríamos tanto de viver cada vez mais num mundo inclusivo, onde a gente pudesse andar nas ruas livremente, né, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, ou principalmente todo mundo ter direito a atender as necessidades básicas que a inclusão aborda, né, como por exemplo, todo mundo ter comida, água, ter uma casa para poder morar, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Então eu torço muito para que esse tema continue ganhando cada vez mais força. É lindo ver a potencialidade que ele está tendo de empresas que já estão, inclusive, investindo em áreas e pessoas para trabalhar exatamente com essa pauta, e principalmente consultorias, que é o caso do Ricardo também que está aqui, que também tem esse papel de ajudar as organizações para algo que eles ainda acham complexo. Então, que legal ver esse tema ganhando relevância na sociedade, e parabenizar o espaço aqui para a gente também poder falar sobre esse assunto que tem tudo a ver também com questões organizacionais. Então, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelas suas palavras, enriqueceu demais esse nosso evento nesse momento. Luísa, quer deixar uma mensagem para a gente? Sim, Anita. Sobre os desafios. Sim. A inclusão é fundamental para as organizações e principalmente para a sociedade, para o ser humano. Nós, como relações públicas, podemos ajudar muito neste processo. Obrigada e boa tarde. Uma honra que está com Ricardo, Matheus, Marcos e você. Obrigada, querida. A honra é toda minha. Estar sempre ao seu lado, todo dia um aprendizado e uma alegria. Ricardo. Bom, de minha parte é só agradecer o convite, você, Anita, Zé Alessandro, Marcelo, todos os amigos e amigas que nos acompanharam aí no Brasil e também em toda a região, além dos meus colegas aqui de mesa. Eu vou fazer coro as palavras do Marcos, que fez essa referência importante aí à América Latina, no sentido de reforçar a necessidade e a importância de nós, os povos latino-americanos, nos unirmos também. Né? Acho que isso é fundamental, e aí o meu puxão de orelha, ele vale sobretudo para nós brasileiros. Nós brasileiros, nós temos olhos para o Atlântico, né? Nós temos olhos para o Atlântico, e são poucos os brasileiros que têm o olhar voltado para a própria região, né? Um interesse genuíno de saber o que os nossos vizinhos estão produzindo, pesquisando, pensando, escutando, fazendo da vida. Acho que isso é importante. E o recado aqui, sobretudo para jovens profissionais que estão nos acompanhando, é um recado de esperança. Nós estamos passando por um momento nesse país que é um momento duríssimo, é um momento duríssimo do ponto de vista sanitário, porque a gente não aguenta mais tantas mortes. Ele é duríssimo do ponto de vista econômico, ele é desafiador ao extremo do ponto de vista político, e isso traz consequências muito grandes para todos nós, inclusive em termos de saúde mental. Em que pese isso tudo, vai passar. Vai passar. Eu tenho ouvido de alguns alunos, claro, privilegiados, o desejo de mudar do Brasil. E a dica, o pedido, na verdade, que eu sempre tenho feito é: não vamos mudar do Brasil, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar o nosso país, a nossa região. Então vamos nos manter aí com aquilo que o Itamar Vieira Júnior, que é o autor de Torturado, diz que é a tal da esperança engajada, porque ela é uma esperança em dias melhores, mas ela não é passiva, ela é engajada, é uma esperança com a mão na massa, com o trabalho, acreditando inclusive no valor da comunicação para a gente promover oportunidades para mais pessoas e sociedades mais igualitárias. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, encerro essa mesa com o maior pesar, e para completar só a frase do Ricardo, não vamos mudar do Brasil, vamos mudar o Brasil, não vamos para Marte, vamos salvar o planeta Terra. José Alessandro, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter dividido uma mesa com uma pessoa tão incrível como você e o apoio maravilhoso que você deu. Temos RP Talks daqui a pouquinho, vamos ficar agora com os recados aí do Zé Alessandro, e obrigada pela oportunidade.
Agora, às 17h30, começamos o RP Talks. Então, convido vocês a procurarem os links que estão sendo transmitidos pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e Facebook. Também, a transmissão acontece lá. A live fica gravada, aquela pergunta que ecoa sempre, né? Sim, a live fica gravada. Se você chegou depois do início, você pode acessar, voltar, assistir desde o início essa live, que faz parte do 36º Congresso Interamericano de Relações Públicas. Obrigado pela presença, obrigado a todos vocês aí. Muchas gracias para nuestros hermanos que están nos oyendo en la traducción simultánea en Zoom. Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau. Cadê a nossa vinheta? Deixa eu achar a nossa vinheta aqui enquanto isso nos despedimos. Tchau, 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 tchau. Até mais.